Moi, j'étais au village chez mon papa. Quand maman est divorcée, mon papa. Eu vivia na vila com meu pai e minha mãe era divorciada do meu pai. E eu ia para o campo trabalhar com ele. Um dia, a irmã mais velha de meu pai veio para a vila e me disse para ir com ela para Abidjan para frequentar a escola. Então vim com ela para Abidjan e comecei a ir à escola. Fiz os 2 primeiros anos, mas um dia ela me disse que não tinha dinheiro suficiente para pagar a escola. Mas os seus filhos iam todos à escola. Além disso, o marido dela está sempre bêbado e quando volta para casa briga com minha tia. Um dia disse que se era culpa minha, eu podia voltar para casa. Assim vim parar em um bairro que se chama Angré. E os amigos que eu tinha me mandaram para um lugar chamado Kumasi, em um centro que se chama Mizade. Um dia, uns amigos me mostraram o Centro Dom Bosco, onde me disseram que poderiam me ajudar. Agora estou aqui para resolver meus problemas de trabalho e escola e estou bem. Para alguns se tratam de delinquentes ou de jovens marginalizados. Outros preferem usar definições eufemísticas como, por exemplo, crianças em situação difícil ou crianças em perigo moral. São as crianças de rua, um fenômeno com crescimento preocupante que atinge os países em desenvolvimento e suas áreas metropolitanas. Nos últimos 10 anos, essa realidade adquiriu uma relevância social também na África, incluindo os países da África Ocidental, como, por exemplo, Togo, Benin e a Costa do Marfim. Trata-se de um fenômeno que hoje, por sua evolução sem precedentes, tornou-se símbolo de exclusão social. Os jovens que vivem nas ruas não têm oportunidade de encontrar um lugar na sociedade e muito menos de traçar um caminho de formação pessoal que permita que cheguem à idade adulta com a dignidade de um ser humano. Para compreender totalmente o fenômeno das crianças de rua, há 3 perguntas que precisam de resposta. Quem são, como chegaram a viver nessa situação e como vivem na rua. Bom, tá bem. Merci bien. Ça va un peu autant. Ça va. Toi, tu nous as pas parlé. Attends. Non, il y avait là-bas. Tu vas venir encore? Ouais. Au revoir. A maior parte desses jovens tem entre 8 e 18 anos. Em Porto Novo, segundo a cidade do Benin, calcula-se que sejam 400 crianças vivendo nas ruas, mas esse número está em aumento exponencial. Na maior parte dos casos, são os meninos que abandonam as famílias com mais facilidade que as meninas. As meninas normalmente ficam em casa ajudando nos trabalhos domésticos, vão ao mercado vender produtos ou são oferecidas a alguma outra mulher, que às vezes é uma parente que as manda ao mercado para fazer pequenos negócios. Um outro motivo pelo qual o número de meninos supera o de meninas é ligado ao fato de que os meninos são mais preparados para defender-se de agressões, sobretudo sexuais, que são o maior perigo, especialmente à noite. São várias as causas que alimentam o fenômeno das crianças de rua, mas todas de algum modo são ligadas. A perda de valores tradicionais da família leva essas crianças a serem consideradas um recurso somente em termos econômicos, como fonte de lucro para os pais que as mandam para trabalhar no mercado ou fazer pequenos serviços. A união familiar diminuiu e, com ela, a proteção dos pais nos desafios dos filhos.
A poligamia provoca um elevado índice de natalidade, sobretudo nas zonas rurais desses países, a ponto de a família não ser mais capaz de manter todos os seus membros. Por esse motivo, os filhos se veem obrigados a abandonar a casa e ir para a cidade à procura de qualquer forma de subsistência. Além disso, a falta de instrumentos culturais frequentemente faz com que os pais eduquem os próprios filhos impondo maus tratos e agressões de várias naturezas. Em alguns casos, pai e mãe se separam e criam novos núcleos familiares e surgem conflitos com os novos adultos que entram para a família. Muitas vezes, os filhos do casamento anterior não são aceitos e são mandados para as casas de outros parentes. Infelizmente, a rua é um destino frequente daqueles que abandonam esses parentes que os hospedam. Outras vezes, por um sentido deturpado dos valores tradicionais, a criança é acusada de ser culpada de alguma desgraça que se abate sobre a família e, por esse motivo, é expulsa de casa. Somada a todas essas causas está a situação econômica geral destes países, com uma inflação que muitas vezes atinge níveis intoleráveis e com governos que buscam com dificuldade o pagamento dos juros das dívidas acumuladas com os países mais ricos. A única certeza é que o abismo entre ricos e pobres tende a aumentar cada vez mais, com uma piora significativa das condições de vida dos menos abastados. Nada mais resta às crianças e jovens que vivem nas ruas além de procurar um modo de sobreviver. Pedir esmolas é o meio de subsistência mais usado, sobretudo pelas crianças menores que conseguem mais facilmente despertar compaixão nos adultos. Pedir dinheiro na rua se torna um trabalho. Muitas dessas crianças possuem um lugar fixo, normalmente um mercado, lugar particularmente movimentado, as paradas de ônibus, as paróquias ou mesquitas, porém nem sempre se recebe dinheiro. Muitas vezes são ameaçadas ou se tornam objeto de represálias por parte da polícia. Os primeiros encontros com esses jovens são marcados pela violência e agressividade que são normalmente liberadas sobre qualquer um, mesmo sobre os próprios companheiros de rua. São acostumados com a lei do mais forte, não receberam afeto da família e não são integrados à realidade em que vivem. A violência se torna um culto e se nutre de falsos modelos que surgem dos filmes projetados nos cinemas improvisados nos casebres, um dos passatempos preferidos das crianças. Nos últimos anos, assistimos também a um aumento no número das meninas que vivem nas ruas, por escolha, mas mais frequentemente por necessidade. As histórias que contam são muitas vezes feitas de abandono e exploração, porque na maioria dos casos, as meninas não conseguem construir uma rede de proteção contra a violência como os meninos que moram nas ruas aprenderam a fazer. No caso das filhas de Maria Auxiliadora, dá-se abrigo a essas meninas, algumas vezes já mães, sem ainda possuir a maturidade necessária para criar um filho, sendo elas mesmas ainda crianças. A esperança é que no futuro seja possível criar uma reintegração familiar, de modo que as garotas possam entrar no mundo do trabalho e no tecido social. Uno de los problemas que encontramos aqui, las hermanas, quando chegamos. Um dos problemas que nós irmãs encontramos quando chegamos era ligado ao fato de que as meninas têm dificuldades de integrar-se na sociedade. Muitas delas foram maltratadas. Outras são vítimas da guerra, pela qual foram empurradas de uma casa a outra. Outras meninas sofreram abusos sexuais. Outras ainda têm problemas econômicos gravíssimos na família. Para resolver esses problemas, decidimos abrir um centro para meninas em dificuldades. Portanto, a partir de 1995, criamos este lugar, onde acolhemos meninas da Costa do Marfim, mas também do Gabão, Burkina Faso e Mali. As meninas não são somente deste lugar, mas vêm de vários países da região da África Ocidental. África Oeste.
O método principal para aproximar as crianças e jovens dos centros de abrigo é essencialmente o boca a boca, que faz com que eles falem entre si e aconselhem os outros sobre onde ir para pedir ajuda. Existem diversas estruturas de abrigo, mas nem todas são qualificadas ou estruturadas para hospedar jovens em dificuldades. São conhecidos muitos casos de maus tratos e violência dentro de alguns desses centros. Quando eu estava em casa, vivia com meu pai. Um dia peguei o dinheiro dele e fui morar na rua. Um dia meu irmão me levou ao centro remar, mas no remar batem muito nas crianças, e por isso eu vim ao Dom Bosco. A Vila Dom Bosco me aceitou, e agora minha vida está diferente. Quando escolhem livremente permanecer em um abrigo, imediatamente é possível estabelecer uma ligação mais serena. Temos uma outra área de intervenção que chamamos Ações da Rua e que fazemos 2 vezes por mês. Vamos procurar as crianças nos seus lugares habituais, nos seus guetos. Falamos com eles, os sensibilizamos, os convidamos. Às vezes é necessário falar com eles muitas vezes para convencê-los ou para compreender qual é o problema, porque não querem ir ao centro, porque se sentem melhor na rua. Nós os convidamos e alguns aceitam vir. Podemos conseguir reinseri-los em um ambiente familiar, de trabalho ou escolar. Outros jovens recusam categoricamente porque tomaram gosto pelas ruas, não querem entrar em um centro, mas não recusamos ajuda a esses jovens. Continuamos a dialogar com eles para conseguir convencê-los de que podem mudar e deixar de lado seus hábitos ruins, entrando em um centro de formação, seja o Dom Bosco ou o Foyer Magone, para serem reintegrados. Abrigo, formação e integração. Sobre essas bases se desenvolve o método da família salesiana baseado no sistema preventivo de Dom Bosco. Os instrumentos metodológicos são flexíveis e coerentes com os destinatários do projeto e, por isso, as brincadeiras, o esporte e os momentos lúdicos em geral são prioritários. São fatores importantes de agregação, facilitam a eliminação das tensões das dinâmicas interpessoais e, ao mesmo tempo, constituem o primeiro passo para a aquisição de normas e comportamentos que permitam uma integração mais rápida. O jovem é o verdadeiro protagonista do seu presente, do seu futuro e se torna, crescendo, o primeiro educador das novas crianças que chegam aos abrigos. Aquilo que me motivou a trabalhar aqui foi o coração e também as palavras de Dom Bosco, que disse: amai-vos uns aos outros e fazei o bem. Aqui não trabalhamos para satisfação pessoal, mas queremos ser parte da vida da congregação salesiana. Nós nos empenhamos para os jovens, aqueles mais marginalizados. Nós os convidamos a vir aqui, damos a eles uma formação, os formamos segundo o espírito de Dom Bosco. Muitas vezes, as condições de saúde desses jovens, ao chegar às casas salesianas, não são das melhores. A falta de normas higiênicas, a promiscuidade e a ignorância dos perigos a que estão expostos levam, em certos casos, a situações extremas. Estamos na Vila Dom Bosco e eu sou responsável pela saúde dos jovens, das crianças de rua que todos os dias vêm até nós. São muitas as doenças que atingem as crianças de rua.
como, por exemplo, a malária ou as doenças sexualmente transmissíveis. Eu me preocupo em sensibilizá-los a respeito do problema da AIDS. Muitos deles, justamente porque vivem nas ruas, precisam de medicação constante. O Foyer Dom Bosco é a casa que acolhe as crianças e jovens que escolheram as ruas ou que são obrigados a viver nelas. A primeira etapa deste percurso de recuperação prevê a acolhida do jovem, que deve sentir-se aceito e bem-vindo. É prioritário dar atenção às suas primeiras necessidades e estabelecer um diálogo feito de afeto e confiança. Sem fazer muitas perguntas, procura-se reconstruir suas origens familiares, ocupar o tempo dele durante os dias, envolvê-lo nas atividades da casa, valorizando seu esforço e seus progressos. Nós estamos agora no Foyer Magone para visitar e ver quais são as atividades do centro. Alguns dos meninos estão preparando o jantar, outros estão brincando, outros estão tomando banho ou se arrumando. Agora estamos na hora da preparação do jantar. O segundo passo consiste no conhecimento mais profundo da situação pessoal do jovem e na procura de alternativas a serem propostas no lugar da vida nas ruas. Por meio de figuras positivas, se procura apresentar modelos em que o jovem possa se inspirar para reforçar sua personalidade. São organizadas atividades em grupo, esportivas ou culturais. Procura-se, enfim, criar um espírito familiar dentro da casa. A terceira etapa é aquela da formação propriamente dita. Para os jovens que abandonaram a escola há menos de 3 anos, é feita uma tentativa de volta nas escolas públicas e aos outros são propostos cursos de formação profissional. Para as crianças cujo nível de escolarização é muito baixo, são organizados cursos de alfabetização porque muitos deles possuem um nível de conhecimento da língua meramente aproximativo. A última etapa é aquela da integração. A volta na própria família e a busca por um trabalho honesto acontecem juntas. Primeiro é oferecida aos jovens também uma ajuda econômica ou técnica para facilitar a reintegração deles ao trabalho. Para os jovens que perderam completamente de vista suas famílias, são buscados núcleos familiares alternativos que possam ajudá-los quando retornam ao mundo exterior. Je suis ancien élève du village Marie-Dominique et j'ai été sollicitée par les sœurs. Eu fui aluna das irmãs e foram elas que me pediram que viesse aqui educar as meninas do centro. Se trata de uma bonita experiência para mim, porque vim conhecer um novo modo de educar as crianças. É uma maneira diferente, porque pude constatar que, habitualmente, se usam atitudes firmes para qualquer coisa que as crianças tenham feito. Com o sistema preventivo de Dom Bosco e usando a paciência, as crianças encontram alegria de viver, adquirem confiança nos adultos e uma maneira diferente de comportar-se. Por isso digo que se trata de uma grande experiência para mim, não somente dentro deste centro, mas também no meu âmbito familiar, porque se aprende um novo modo de ver as coisas, uma nova maneira de relacionar-se com as crianças. Eu agradeço a vocês por este belo momento. Sobretudo porque nos tem feito ver aquilo, o que é o caminho, da vida nas ruas até este lugar, Foyer Miguel Magone.
Ao início, a vida nas ruas pode parecer boa, porque você é livre para fazer o que quiser, mas isso não é viver. Aqui você sempre encontrará uma casa. Aqui existem pessoas que gostam de vocês. Fico muito satisfeito com os projetos e as iniciativas que os salesianos têm começado a desenvolver em todas as inspetorias, visando realmente a ajudar estas crianças, estes adolescentes e esses jovens que, sem dúvida, são os mais necessitados. Pois sem o apoio de uma família que ajude o processo natural de crescimento humano, de desenvolvimento do próprio potencial, cairão nas mãos da delinquência, passando da rua à prisão devido à violência, ao crime. Portanto, um dos setores dos âmbitos mais significativos da nossa presença na África hoje em dia, além da educação formal e dos centros de formação profissional, é a atenção dada aos meninos de rua. Da minha parte, aproveito esta ocasião para desejar a todos os que estão comprometidos neste campo específico da presença salesiana os meus votos de sucesso. E quero estimular as inspetorias para que invistam em nível de recursos e de pessoal, com a certeza de que os mais pobres, os mais necessitados entre os pobres, são hoje os meninos de rua. Oh,